Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Traz hoje de retorno ao programa o nosso deputado Sebastião Melo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Paulo Sérgio. Mas eu não venho muito aqui, mas eu acompanho. Mas tem que vir mais. Isso é uma grande tribuna. Né? Mas tem que vir mais, ô Sebastião Melo. Eu acho que tu está em campanha. Ô, Vânia, tu está escutando? Né? Não, Vânia está escutando. A partir de hoje, então... Mas eu acho que tu está em campanha, tio. Eu estou em campanha para ser um bom deputado estadual. Não é para prefeito. Não, tenho procurado ser fazer o meu papel lá de deputado estadual. E a prefeitura vamos decidir o ano que vem. Só o ano que vem? Ano que vem. Mas deixa eu ver, sabe que eu conheço no olhar, assim, se o cara é candidato ou não. É candidato. Não precisa nem olhar muito. É o vidente. Não precisa nem olhar muito. É a mãe Paulo Sérgio. É o pai Paulo Sérgio. Bom, e vocês que se Mãe entendam, Diná, é o pai ou mãe? E Paulo Tem Sérgio. a mãe Diná Ele e o pai não sei o quê. Lembra do Herculano, quem tá aqui? Claro. Pedro Astro, ele é o parente. Novela da Globo. Não me chamando de Zó Leonardo, mas tudo bem, né? O Omar Cardoso. Bom dia mesmo com o Omar Cardoso. Omar Cardoso. Tudo bem, nosso promotor Alexandre Salles, o homem do meio ambiente do Rio Grande. Tudo bem, Paulo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, ainda mais podendo compartilhar desse espaço com o deputado Pedro, com o nosso eterno professor Lênio, com o Sebastião, que foi, apesar de bons debates que tivemos, sempre um grande parceiro do Ministério Público no tempo em que esteve à frente do Executivo Municipal, e uma alegria poder retornar aqui também. Apesar, tanto quanto Sebastião, quando eu não estou aqui, eu estou em casa assistindo, tomando mate com a esposa e com os filhos, mas assistindo o programa. Eu estou impressionado com um colega seu, viu? O doutor Daniel Martini. Outro craque, hein? Craque. Já em 2 debates com ele. Sobre o carvão gaúcho. Sim. Bom, Tanto tempo que eu não vinha que eu me perdi do caminho. Ele está no ar. Olha, um beijo meu em ti, vale a pena, não vai? Então dá um beijo, vem cá. Vem dar audiência, mas está no ar, ô. Eu sei disso. Você dar um abraço. Não, Entrada triunfal, né? Não. Triunfal. Essa vai ficar na história da televisão. Não tinha que ser triunfal, né? Essa vai ficar De guarda-chuva cor-de-rosa. de guarda-chuva cor-de-rosa. Uma saudade de ti que doía muito, viu? Não. Eu não vi tudo ainda. Muito bem. Que maravilha. Tu não tá nem com o microfone ainda, te acalma, Luiz Coronel. Mas a elegância dele é uma coisa Só patrono impressionante. da Feira do Livro pode fazer isso, só patrono. Só. Então ele já tá arrumando agora para xerife da Feira do Livro. Depois dessa. Desse jeito, com essa entrada dele aí, é mais o xerife, né? Mas tá falando do carvão gaúcho. Primeira viu? vez que alguém interrompe te dá um abraço. Não, primeira vez. Mas muito obrigado pela homenagem, viu? Aliás, Paulo Sérgio, esse debate, nós vamos fazer uma visita agora. Eu não sei nem qual é a posição do Alexandre Salles sobre o carvão gaúcho. Veja bem, nós vamos fazer uma visita agora no dia 5 de junho, uma comissão de deputados vai visitar algumas minas. Na verdade, são 4 projetos, mas eu vou falar esse aqui de perto, né, que é a mina Guaíba, que é um projeto, eu estive na audiência pública, muito concorrida, e qualquer projeto tem impacto, né? Não dá para dizer que não tem. Agora, tem tecnologia para poder garantir? Isso é uma questão. Essa é a questão. Mas claro que tem tecnologia. Tem, mas o problema é se o país que mais minera os Estados Unidos. O problema é se ela vai ser usada e se realmente vai chegar até aqui e se vai funcionar como deve. Mas sim, porque mas a gente entra a numa outra discussão é questão essa. A discussão não, acho que a exigência é essa. Tem que ser, e tem que ser em tempo real. Está Tempo aprovado real. desde que faça isso, pronto. E tem que ser um monitoramento tempo real. Porque eu estou a 15 metros do delta do Jacuí. Ponto. É isso. Então... Agora não dá para fazer, desculpe. Não, eu quero dizer que aqui não tem... Não sou da bancada do contra, só estou dizendo assim... Eu acho que o projeto... Você não é da vanguarda do atraso, então? Não, olha aqui. O que acontece, eu vi lá no debate que eu participei, surge lá uma ambientóloga lá, e ela diz o seguinte, vai poluir as águas do Rio Jacuí. Vem cá, o maior inimigo de uma mina é a água. Não pode ter água dentro da mina.
Não pode ter água dentro da mina. O carvão é um dos minerais filtrantes de melhor qualidade que tem. E quando tem água, que é da chuva, a mineradora tira, trata e devolve para a natureza em melhores condições que entrou. Essa é a verdade. Agora, tem que ter equipamento? Tem que ter. Tem que exigir. Agora, não é o não pelo não. É isso que não dá. Mas eu acho que essa fase já foi superada. Ninguém é um não... Não, tem muita... Não, como tem em qualquer posição. Em qualquer situação sempre tem radicalismo de parte a parte, mas eu acho que as posições intermediárias hoje elas vêm prevalecendo. Luiz Coronel, já voltou? Gostei dessa frase. As posições intermediárias estão prevalecendo. A minha frase de rentrée do teu programa é: o passado jogou pedras no futuro e elas caíram no presente. É preciso juntar essas pedras, erguer uma muralha contra o atraso e pavimentar o caminho do futuro. Muito bem, valeu. E aí, Lênin, o nosso grupo? Eu ia falar essa frase que tu falaste. No grupo do falasse essa... Então já está com a palavra, deputado Pedro Westphalen. Depois o senhor vai nos falar sobre aonde o COAF tem que ficar. Se é na fazenda ou se é na justiça. Como diz o gaúcho, estou com pala e tira. Não, isso aí, o Paulo... Saudável. Não precisa falar agora, pode ser depois. Não, pode ser, mas já provocou, já entrou de sola, tem que ser assim mesmo, né? Depois dessa entrada triunfal do Coronel, que eu me tranquilizei bastante. Entrou triunfalmente de guarda-chuva cor-de-rosa. Atravessou no programa, deu um beijo em todo. Imagina se ele fosse general. Sendo coronel, ele faz isso. Imagina se ele fosse general. Viu o que fez os manifestos de... 2 meses sem ver esse programa, eu acho que eu ia entrar assim. Não. Entrou bacana. Prazer estar com o Lênin aqui, com o Sebastião. O que fizeram essas manifestações? Atear fogo às vestes. Isso. Saída. O que fizeram as manifestações? E ele vem de guarda-chuva cor-de-rosa. E guarda-chuva sombrio? Lavian Rose. Com Lavian Rose se fez o chamamento para a resistência na França. Tocava essa música e os resistentes se organizavam. Não era outro. Conhecia bem essa história, Lênin? Sim. É linda, né? Na presença aqui do nosso candidatíssimo Sebastião Mello, cara, ele é candidato, não adianta, né? doutor Alexandre, nosso amigo pessoal, o Lênin, o professor, o homem do brilhantismo em comum e amigo pessoal. Cachoeirense. É o meu comunista preferido. Eu não tenho o seu, né? Tá com saudade disso. Não é viu, comunista, Paulo? mas eu gosto muito tá dele. Com saudade dessas ele sabe disso aí, né? E o Paulo Sérgio Pinto Coronel, cara, tá bonito, tia. Tu tá bem. Eu nem diga isso, eu não sei sexta-feira que ia fazer, então tá bem, hein? não tem novidade. Eu nem sei como é que eu fiquei na Paulo, televisão assim, aí. Ó, como é que eu fiquei na televisão, Pedro? Bem. Dá uma olhada, olha lá no monitor. Tá ótimo. Dá para enganar um pouco? Totalmente. E foi feito sexta-feira, hein? Totalmente. Um abraço ao Mazon. Tem que fazer o meu oftalmo Tem preferido. gente que engana sem operação. Mas vamos Tu, por exemplo. logo, Paulo. Até te agradeço a pergunta. Eu vou perder para ele. Eu tô a teu favor e ainda tu joga então contra mim. Eu não sabia que era a favor. Eu também estou a teu favor. Ninguém sabe quando ele não está a favor ou contra. Na realidade, Paulo, quem quer que o Brasil dê certo? A gente quer que o Brasil dê certo. Esse projeto que foi votado lá, que deu toda essa polêmica pelo Estado, e as redes sociais, elas vieram forte e valendo, a gente tem que aceitar. Isso aí houve um jogo de uma maneira equivocada, no meu entendimento. A minha votação foi votação técnica, convicta, que fiz a coisa corretamente. Perguntei bem antes para me certificar o que era, por que tem que estar onde está. Isso. Enfim, mas politicamente deu essa repercussão muito grande e a gente tem que aceitar isso aí. Tem que aceitar isso. O importante é que desde a campanha a gente está comprometido com o novo governo. Mas achas que o Senado vai mudar essa decisão? Apresentou um projeto... O Senado muda a decisão da Câmara? Mas não, isso não é importante. Esse é o menos importante. Nesse projeto tinham 6 votações. Manteve o que esse projeto queria? Era um novo governo, que foi mantido, com as estruturas militares diminuídas, como ele queria que fosse. O COAF era o menos importante. Como é que nós fomos pelo COAF? Para ele ficar na gênese dele, ele já ficava na Secretaria de Fazenda. Quando todos os países foram recomendados, a colocaram lá. Foi isso aí. Agora, essa justificativa não adianta mais, eles não querem ouvir isso aí. Eles não querem ouvir isso aí. Sabe quem que virou o COAF? Eu quero que os meus eleitores que precisam de uma explicação, ele tem que dar.
A saúde mental... O COAF virou um pivô de guerra. A saúde mental, ela é medida assim. Tem algumas pessoas que tu tem que explicar. Outras tu só dá notícia. E a terceira tu não diz nada. Eu acho que o Bolsonaro foi feliz. Aos meus eleitores, a minha satisfação é que eu estou comprometido com o governo Bolsonaro, com o ministro Moro, com o ministro Paulo Guedes, com as reformas previdenciárias, com ressalvas, o ressalva delas em relação ao produtor primário. O COAF em si gerou uma polêmica imensa. É pivô de guerra. Pivô de guerra. Agora, o Bolsonaro, que muitas vezes nem é sensato no que diz, ele foi muito sensato. Ele disse, eu não consigo entender. Para o governo, tanto faz, está na Fazenda, o governo não só, como na Justiça. O governo não só. Eu acho uma bobagem extremada isso. O próprio presidente relevou um segundo plano nesse momento. É isso aí. Mas, enfim, aconteceu. A gente tem que dar satisfação. É obrigação. Eu fiz meu roteiro normal, fim de semana. Eu não preciso nem perguntar para o Lênio aonde deveria estar o COAF, que eu já sei onde é que ele vai dizer. Evidente. Primeiro, eu não acho essa questão também importante, mas eu acho que Mas é o que está em debate. O deputado Westphalen votou convictamente e corretamente, porque o COAF está sendo visto, e esse é o problema, como um instrumento de poder, um instrumento de manipulação. Já houve um outro problema, que era a retirada, e corretamente, estava se retirando. Só que isso a Câmara mudou, o Parlamento é soberano, na medida provisória essa, e que tratava da questão dos auditores fiscais. Mas não, eu acho que está correto o Parlamento, não é gravíssimo, é que se faz tudo vira impunidade. Você não pode mexer em nada que diz assim, vão acabar com a Lava Jato, vão acabar não sei o quê. Menos. Eu quero dizer é que o que o Parlamento estava fazendo corretamente no primeiro momento, acatando o relatório de um dos líderes, era dizer o seguinte, cada vez que eu tenho uma informação que não é de crime tributário, mas que é de outro viés, por exemplo... Quanto é que o Paulo Sérgio, era o caso do ministro Gilmar Mendes, que andaram fazendo as divulgações, tem que pedir autorização judicial. Qual é o problema disso? Reserva de jurisdição na democracia está absolutamente correto. Aí se faz um escândalo, fizeram quase passeatas com relação ao seguinte, se deixar assim, vão fazer impunidade, porque então os auditores não podem mais fazer divulgações ou alguma coisa, eu não sei. Endereçar ao Ministério Público. Não, mas eu acho que a questão não Isso eles podem fazer, não é um problema. Acontece que tinha que pedir autorização judicial em determinadas circunstâncias e que não há nenhum problema de pedir autorização. Não se confia nos juízes? Esse é o problema? A questão não é só a autorização judicial, Lênin. Acho que a questão é o trânsito da informação depois. Né? Dependendo da localização do órgão, esse trânsito é mais fluido. Porque se começa a burocratizar o processo, pode chegar no meio de algum burocrata lá que não esteja muito satisfeito com a atuação do fiscal. E se ele retardar em alguns dias o encaminhamento daquilo ao Ministério Público, de repente se perde lá. Mais ou menos. Então, assim, e essas relações de inteligência, elas são baseadas na confiança. Mas deixa eu só concluir uma coisa aqui. Aí o deputado... por fazer a coisa que ele achava correta, e ele acertou, porque esse vai ficar assim, porque o Senado não vai devolver esse caso do COAF, porque não dá tempo, isso é uma questão estratégica, o próprio governo já disse hoje. Mas por que não dá tempo? Dia 3 tem que é a data fatal. Aí caduca. Aí caduca, e o parlamento, quer dizer, o Senado tem que votar tudo amanhã, mandaria para o parlamento, Claro, voltaria. Voltaria. E aí o nosso querido Pedro Westphalen foi vítima das neocavernas, né? Hoje é o problema, né? Platão foi o primeiro que denunciou essas neocavernas desde aquela época, e hoje qualquer imbecil, porque um idiota vive sozinho, não tem problema. Ele encontra outro idiota, ele diz assim, você me representa. Eles encontram um terceiro idiota, fazem um grupo de WhatsApp. E aí começam a ofender todo mundo. Ele foi vítima disso. Ele foi vítima disso. Sim, vítima de xingamentos, etc., nos grupos de WhatsApp, porque ele fez a coisa que o parlamento todo fez, por maioria, e que vai ser assim, vai se tornar lei. Ele acertou. Tanto é que vai constar ali, a lei, o COAF vai ficar onde deveria ter ficado. Agora, se ficasse para outro, o parlamento é soberano também. Só que houve uma diferença de votos da democracia.
Agora, vocês não acham que o Moro, que ganhou superpoderes, eu acho que ele perdeu um pouco, porque o COAF, como era pivô de guerra, né, todo mundo quer esse trunfo de guerra. Evidente. Né? Ele perdeu uma batalha. Perdeu uma batalha. Agora eu faço uma pergunta. Ele está com essa bola toda. Eu achei que ele vinha sucumbindo, vinha enfraquecido, e agora esses movimentos não deram mais força para o Moro. Sérgio, eu vou externar. Eu tenho a minha opinião, eu ouvir vocês. Eu vou ratificar aqui o que eu disse em alguns momentos. Penso que o Moro errou em aceitar ser ministro, seja desse governo... Já tinha falado aqui. Essa é a primeira questão. Segundo, eu acho que o presidente, do jeito dele, quando diz, né, que ele vai para o Supremo, me desculpe, ele, sabe, cometeu uma coisa que ele não merece disso. O cara está flertando e disse que vai casar. Agora é o seguinte, foi combinado, parece que foi combinado, as condições que ele reivindicou para estar no Ministério. Entre as questões... A manutenção do COAF. A manutenção do COAF. Então, o que acontece? Na política eu aprendi desde cedinho que o que vale mais é a versão dos fatos que os fatos. Sim, claro, toda a vida. Então, o que nós estamos discutindo aqui, com todo respeito, é que parece assim, que aqueles, e não é verdade isso, eu aqui sou testemunha, não é verdade isso. O parlamento pode mudar a medida provisória, pode alterar, não é isso. Mas o que se estabeleceu de forma equivocada, como tem se estabelecido em todos os debates, é o seguinte, é o mal contra o bem. É isso aí. Quer dizer, o seguinte, quem votou para manutenção, manter na secretaria, é contra a corrupção, é a favor da corrupção. Então, esta é a questão que está colocada. Me chamaram de corrupto. Então, sim, me chamaram de corrupto. E tanto é que eu comunista. vi, e não me pede aqui, mas deputados do Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, tão logo terminar a votação, deputados que eu nunca tinha visto vídeos, isso foi fizeram questão de todos gravar vídeo. Eu votei com o Moro. Eles não botavam, eu votei com o Moro, eu votei com o Moro. Isso eu assisti e vi, e vocês viram o vídeo. Isso foi divulgado, acho que foi no GNT, que eles estavam, na Globo News, no plenário. Agora, durante a votação, eu penso, né, aí eu queria só fazer um fechamento aqui. O clima ficou tenso ali. Aí, Pedro... Era o Recorreco, Bolão e Azeitona, né, fazendo transmissões ali. Aqui não tem, acho que é o seguinte, todo mundo ama esse país, a nossa cidade, o nosso estado, mas se as coisas não estão acontecendo na República, não vamos botar culpa nos adversários. Viu? O problema está dentro do governo. Paulo... Não vamos botar culpa nos adversários. Sim, e nem no próprio parlamento, porque o parlamento faz as suas escolhas também. Paulo, no ano passado, eu fiz o dicionário da Virginia Woolf e ela tem uma frase maravilhosa. Quem lhe deu o direito a sair pelas ruas com uma régua, medindo o que está certo e o que está errado? As nossas certezas são apenas risco de fósforo na escuridão. Que beleza, né? Eu acho que há muita certeza furiosa demais aí. Há muita certeza furiosa demais. Eu acho que a gente... Por exemplo, ontem eu levei uma filhada minha que estava visitando para comprar camisetas do Lula livre, Não são ideias que eu comungo, mas ela queria ir lá. É um respeito às ideias dos outros. É um direito, eu acho que aí começa a se plantar a harmonia. Eu acho que não está certo, mas é um direito. O que tu acha que não está certo? Isso que eu fiz está certo. Não, ela queria ir lá. É um direito que ela tem? Claro. Eu fui com ela no Brick, ela foi lá, fui com ela na tenda, ela comprou o Lula livre, todas as camisetas que ela queria comprar, fui com ela. Que idade ela tem? Ela deve ter uns... Já ela tem mais 40. Vou fazer uma piada machista aqui, ó. Não, eu senti uns Posso fazer uma... Vou assumidamente dizer algo que as mulheres vão me odiar, mas eu não posso perder a pequena anedota. Se Lula livre está casando agora. Está casando, vai perder a liberdade. Enfim, perde a liberdade. Não deixou para ele dizer. Conselho, Eu deixei para ele dizer. Eu larguei picando para você. O Conselho de Medicina, o CRF... O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos que estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos com o único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers na luta pela saúde de todos. Grandes histórias começam nos melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam na sua taça através do minucioso trabalho que faz a Vinhos do Mundo. Importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc,
Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos, da Vinhos do Mundo, tal qual faz Lênio Streck. Na Avenida Cristóvão... Fosse lá? Qual é a loja? Lá no Luiz... Não, fui no Luizinho. Ah, certo. Ontem. Ainda bem que o Luizinho só compra na Vinhos do Mundo. Eu também. A mulher dele não deixa ele fumar em casa. Beber mais moderadamente, ele vai pro Luiz Pereira Lima. E fumar charuto. E tomar vinho. E fumar charuto. Exatamente. Olha que tu tá prejudicando a saúde. Agora vai dar esse rolo todo aí. Esse absurdo, né, de querer fazer com que as empresas paguem. Como se fumar fosse obrigatório. Não, tu é obrigado a fumar. Discutiram posições da janta, direita e esquerda, certo e errado, houve essa... Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, onde o Luiz Coronel compra seus vinhos, 203. Financiamento de veículos 0 quilômetro com 0 de entrada, a Unicred tem. Esta linha de crédito é um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perder rendimentos. As taxas são diferenciadas, inclusive aquela Mercedes que tu quer comprar, de 0,79% ao mês. Atenção, cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente Unicred e aproveite. E vamos agora, ele está em Boston, nosso amigo Gilberto Schwartzman, que é fundador do Instituto Ecológico Kaplan e titular do Clínicas Ernesto Ornelis, um dos maiores oncologistas do mundo. Vamos ao doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também um exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. Olha aí, todo mundo atento aí. Já fizeste o exame de próstata, Lênin? Claro que sim, e tem que fazer o PSA agora. Só queria dizer que o Dr. Gilberto Schwartzman, além de todos os atributos, músico, filântropo, tudo, e ele escreveu esses dias um artigo belíssimo, botando o Olavo de Carvalho no seu lugar. É uma catuíta de hospício. O Olavo. O Olavo. Parabéns ao Dr. Gilberto Schwartzman, também por essa qualidade. Olha que ele tem seguidores aqui. Também por causa da qualidade literária do Dr. Gilberto Schwartzman. Belíssimo artigo. O que ele disse? Dizendo que ele não é intelectual e que nós devemos respeitar os intelectuais. A história tem fatos e que você não pode inventar a história, inventar simplesmente fatos, e intelectuais são respeitáveis e devem ser respeitados. Agora, este não é intelectual. Tu conhece algum intelectual desbocado? Esse é o primeiro. Ah, sim. Que não é intelectual? Mas ele disse, aí que tá falta o toque. Mas o Olavo não é intelectual. O Gilberto, o doutor Gilberto diz exatamente, falta este requisito. Concordo com o Gilberto. Perca-se o bonde, mas não se perca a elegância. O Bruno Burgel está dizendo aqui, o deputado Pedro Westphalen não deveria ter seguido a orientação do seu partido. Não foi a orientação partidária, foi uma decisão minha. Ele que está dizendo aqui. Sim, não. É bom esclarecer. Não, e realmente a repercussão foi tão negativa. Como isso aí não vai importar estar aqui ou estar lá? Não, isso aí virou, não sei, um cavalo de batalha aqui na pergunta. Por que não deixar o COAF com o Sérgio Moro? Mas vai ficar com o Sérgio Moro. Ou eles não se conversam. Ou eles não se conversam. Não, e a pergunta é, por que não deixá-lo agora onde a Câmara botou? Talvez o que possa perguntar para os telespectadores é, sabem o que o COAF faz? Exato. Porque estão brigando, mas alguém tem a exata noção do papel do COAF? Não. É mais ou menos como ontem tinha o cara com um cartaz na passeata, dizia assim, Sérgio Moura, estou com você. Deve ser um vizinho, Eu acho o seguinte. Voltou chamando de Sérgio Mourão. Aí ia ficar melhor ainda. Mourão, eu acho o seguinte, se a casa está precisando de reforma, está com cupim nas esquadrias, está com goteira, e tu adia a reforma porque tem um sofá que está com a mola solta. Quer dizer, deixa o que for secundário e toca as coisas essenciais. Que é o principal. Se o presidente da República entendeu
O presidente da República deu. O COAF tanto faz no Ministério da Justiça como no Ministério da Economia. Tudo é governo, é a mesma coisa. O presidente da República diz Mas isso. talvez Viu tenha, o Fernando de Juiz? Mas talvez tenha sido o bode da medida provisória também, né? Vamos ser sinceros. E não é um órgão discricionário, não sincero. pode ser órgão discricionário, não Eu tem. preciso passar a não medida. pode estar ligado politicamente. O COAF é bom, vai sabe? ter que- As pessoas adoram o COAF. Filho do As pessoas adoram o COAF, até Ninguém que sabe, o COAF... a maioria não sabe o que é o COAF. Até que o COAF, quando você vai investigar você e você vai achar, mas que absurdo, cadê o meu sigilo e um monte de coisa? Aí você vai ver o que é bom para Mas todos. que a Isso maior- é que nem não, garantias. O COAF não investiga, né? Não, eu sei. O COAF comunica. Mais ou menos. Possivelmente todos nós já passamos pelo COAF até sem saber. Qualquer movimentação Esses bancária dias- atípica, é a finalidade ele dele. comunica. Olha só. É essa a função. Então Por está isso no que Ministério da Economia. E aí, exatamente por isso. Depende do que tu pretende Se fazer essa com a atividade informação. Ele principal age do COAF. diretamente com o Esses Ministério dias- Ou Público. podia ser uma agência, podia ser um órgão não vinculado Paulo Sérgio, a nenhum... tu te lembra, a nenhum esses ministério. dias no grupo grande, tinha alguns amigos nossos, colegas do grupo, Pampa, debates, etc., esculhambando com o negócio de garantias, a Constituição é um absurdo, essa Constituição tem direitos demais, não sei o quê. Aí eu disse assim, garantias são aquelas coisas que a gente invoca quando a gente é acusado injustamente. E quando a gente é acusado justamente, invoca também. Isso são garantias. E garantias, todos invocam no momento apropriado. Se você é contra, é como se você fosse médico. Você gostaria ou não de um antibiótico? Você é contra os antibióticos? Garantias são antibióticos do direito para a democracia. Todos um dia vão precisar. Você ainda vai precisar de uma. Lênio, nós estamos de acordo. Todo mundo com de isso. acordo. Acontece o seguinte, é que nós vivemos nos 500 anos da história desse país, só foi para a cadeia desdentado e ladrão de galinha. Tá certo. Então, esta é uma realidade É a dose da garantia. nua e crua. Diz que a garantia é mais garantida para alguns. Agora está do lado de galinha. Então, não, veja bem, veio a Lava Jato, Ah, bom. E os dados saíram do COAF. concebida, Os dados saíram do COAF. um processo e que não pode parar sem estava na exageros, economia. né? E que- Estava na economia o e COAF. que tá, E veio os dados eram do COAF. Os dados Sim. da- do- É levaram- que não era Só pra economia, registrar, né? Era Ministério da Fazenda. E daí? Não. Só mudou o nome. Era- Só mudou o nome. Mudou o espectro também. Hoje ele tem muito mais eu penso Sim, que competências do que botou tinha a antes. previdência dentro da economia. O O Manteiga... trabalho está Os dentro da dados economia. servem Mas não era o da justiça. Produziu Não era da milhares de justiça. relatórios, sabe disso aí? Não era da justiça. é isso que ele E disse. funcionou. O Manteiga disse que tinha 600 mil dólares, mas não sabia, tinha eu esquecido. quero dizer o seguinte, Bom, eu fico pensando aqui que o bom senso diz assim, se alguém passar 30 mil lá, 20 mil, o COAF não vai dar importância. Agora, o que nós estamos falando aqui é de milhões, né, gente? Bilhões. Nós estamos falando de bilhões de pessoas que passaram por ali e eu sempre gosto de dizer assim, Bilhões de reais. corrupção é um escândalo que não deu certo. Tem muita gente aí que não teve escândalo e que roubou a vida inteira nesse país. Então, É verdade. correto? Então, Certo. acho que muitos foram pegos Escapou nessa malha. ileso. Escapou ileso. E até anda Do com a teu ban- partido, e, inclusive. inclusive anda com a bandeira da ética aí, defendendo. Do teu partido. Também. Mas nenhum partido, Também. nenhum partido é Também. virgem. Também. Todos Aliás, já a Lava dançaram o cancan. Jato, ela desnudou uma coisa, é o seguinte, os partidos hoje não são mais protagonistas de nada. E a razão principal é por causa disso. Veio o PT, em primeiro lugar, e pegou o PMDB de cheio, e esta fase é uma Pegou o fase... PP também. Pegou o PP, também. pegou o PTB, pegou o Pegou o PSDB. PDT. Entendeu? Aqui PDT. sobe o Partido DEM, Novo, todo mundo. sobe o PSOL, e o que mais sobra? Entendeu? É. Então, os partidos políticos vivem um momento muito difícil. Agora, não há democracia sem partido político. Qual é a transição para um outro modelo? Quem é que faz essa mediação? Então, nós temos que reinventar os partidos políticos também, fazendo as suas devidas limpezas, que não é uma coisa singela, Volta os mesmos. que não é uma coisa E os singela. Nova próprios. sigla. E Volta os o mesmos, resultado são nova desta sigla. eleição, Paulo Sérgio e nossos telespectadores, foi isso. Essa era uma eleição que era para eleger não políticos. Os que foram eleitos políticos, olha, É. era uma eleição para... E veja que... Mas é um problema isso. Isso é um problema, porque as apostas feitas para as prefeituras lá em 2016 e agora, nesse congresso que está aí, a gente vê que o resultado... Tá bom, essa história é muito relativa. Então, votar em não políticos. Mas Eu pergunto o seguinte:
O próprio presidente da República disse que nasceu para ser militar e não nasceu para ser político. Ele foi militar 15 anos, foi 28 anos político. Então ele é mais militar ou político? Não, e os filhos todos, toda a família é política. A questão a ser vista, o Pedro pode nos ajudar nisso, é o seguinte... Então não é, nós elegemos um político, presidente da República. Mas ele encarnou não político. Mas isso é retórica. Não adianta. Retórica. Ele é político. Não, mas ele encarnou não político. Uma coisa é a pessoa ter um mandato legislativo, foi eleito legitimamente, assumiu uma cadeira na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado. E essa eleição proporcionou que muitas pessoas que eram absolutamente estranhas ao cenário, então, político, fossem eleitas. Acho que isso cria uma dificuldade para quem está chegando. Né? E isso, em alguma medida, também pode atrasar um pouco a tomada de decisões que são políticas importantes. Então, tem que avaliar também até que ponto essa renovação de 70% no Senado... no Senado, enfim. Mais. Isso também não impacta o próprio jogo político, na medida em que essas pessoas precisam de mais tempo para aprender. E mais, muitos não sabem o que fazer. E aí retoma o protagonismo daqueles outros que estão lá. Não, mas eu acho que aparecem como a maioria dessas pessoas aí, os outsiders, dura um mandato. Outsiders. Porque eles mesmos odeiam a política. Porque o que me impressiona é mais ou menos assim, um advogado é contra a Constituição. Um médico é contra remédios e contra cirurgias. Me impressiona essas coisas. E o político eleito ser contra o parlamento. E dizer esses políticos... E contra a política. Esses que? Cara pálida. Contra a política. E você está onde dentro? Tem um paradoxo do cretense que diz assim, todos os cretenses são mentirosos. Aí os caras olharam para ele e disseram, você é um cretense? Putz. Me esqueci. Lascou. Me esqueci. E é um paradoxo. Política é um paradoxo. Você entra... Votar para tirar o cofre do Ministério da Justiça é ser a favor da corrupção. Mas é um absurdo. Citava o COAF no Ministério da Fazenda e deu tudo no que deu. Por que esse raciocínio? Deu o que deu que a gente ficou sabendo. Porque também se sabe que qualquer movimentação atípica, e aí todo dia a gente fica sabendo de movimentações muito atípicas que aconteceram, e aí a partir da investigação tu vai lá no COAF para buscar os dados. Isso. Então a pergunta é, por que essas informações não circularam a tempo? Talvez essa possa ser uma das razões pelas quais lá o ministro Moro queria junto a si, para que a investigação fosse mais rápida, para que pudesse usar essa informação como reforço a outras investigações já em andamento. O caso Queiroz, por exemplo, é um caso bem interessante e que está a passo de cágado agora e que espero que agora... Engraçado que o Queiroz não apareceu nas manifestações ontem, né? As manifestações todas eram contra a corrupção, contra a impunidade e não apareceu nenhum caso Queiroz. Você lembra da marchinha? Pra que seu Queiroz? Se a vida agora está pra nós. Você lembra da marchinha? Mas viu, Paulo, assim, ó, eu tenho dados aqui que nós temos um grupo de achetanos e aí se dividiu. Pô, porque tu botou, e aí te dá satisfação. O que eu tô dando aqui tem que dar pro nosso eleitor. Eu já tenho um grupo de farroupilhanos. Eu vi que eles foram viajar, inclusive estão em Portugal, né? Chegaram lá. E aí a gente dá dados consubstanciais que estão aqui, ó, desde a criação do COAF, foram mais de 40 mil relatórios de inteligência financeira. Quem mandou isso foi o colega nosso do Banco do Brasil. Não dá para ver aqui, o Westphal está certo. Então existe essa e fundamentou, que eu nem dei mais explicação, porque não adianta. O importante é que a gente só lembra que esse relatório de movimentação atípica pode ser para qualquer pessoa, para qualquer movimentação que destoe um pouco da sua movimentação média. Tu vende um apartamento, entra um dinheiro na tua conta, tu faz uma transferência para outra pessoa, o COAF informa. Em 2014, 23 milhões movimentaram e estavam do em CEF. Né? 2015, as movimentações Lula e Odebrecht, se houveram, mas levantaram os dados. Mas não é investigação. Eu acho que não pode discricionar. A investigação já estava em andamento. Não pode ser verdadeira aquela denúncia que fez o governador de Goiás atual, em que ele leu as quantias que foram enviadas para os países de alinhamento ideológico, que atingia 90 bilhões. Ele leu uma por uma. Caramba! Está tudo levantado lá. 90 bilhões. Mas o importante esse dinheiro é destinado é vocacional ao calote. Não, sim, mas vocacional ao calote. Não, olha aqui, ó, a Maristela está dizendo aqui, ó, é engraçado, só os
não sei o que, votaram contra o COAF. Mas quem é que votou contra ou a favor do COAF? Não teve voto contra ou a favor do COAF? Ele estava falando lá no parlamento. O COAF vai para cá ou vai para lá? É isso que foi votar. É isso. Mas o COAF não deixou de existir. Mas aí se cria... Mas isso aí é o telefone sem fio. Não, assim, para o nosso telespectador entender de uma maneira bem clara o que isso representa, né? Até a Constituição Estadual, aqui 89, né? O Instituto Geral de Perícias fazia parte da Polícia Civil. Ele ganhou autonomia e não deixou de fazer perícia. Né? Então, assim, uma coisa é o instrumento que é alcançado. Quem vai fazer? A outra coisa é o local onde ele está. O Pedro Westphalen foi vítima das neocavernas, que eu chamo, hoje em dia e tal, é que todo mundo nessa aldeia global hoje virou cientista político. Tem gente que é absolutamente analfabeto, só consegue ler um nome e algumas letrinhas que não se acolheram bem. Só leu o guarda-roupa. Só faz comentários sobre tudo. Nesse lugar que é esse Deus, agora o Deus fez uma modificação do regimento interno do purgatório. Notícia de última hora. Recebi um Twitter dele. Do capeta ou de Deus? Não, dele maiúsculo. Dele maiúsculo. A partir de agora, ele maiúsculo, vai examinar, presta atenção, o WhatsApp de cada um. Seu Facebook, aquele WhatsApp que você, entendeu, fez com seus amigos e começou a dizer coisas, Deus vai descobrir. E outra, não... Mas já estão fazendo. Isso já fazem, o Supremo já Tribunal Federal. O Supremo já está fazendo isso. Deus agora vai te mandar pro inferno. Então, ele a gente já sabe quem é agora. E outra, ele mostrou quem é ele. Ele acaba de criar o Deus digital. Deus ex machina. Deus ex machina. Apoio o que é aquela figura que aparecia no teatro. O deputado Pedro Westphalen. Guedes é um baita ministro do mesmo governo Bolsonaro. Vamos em frente, Pedro. Não te arrependas. É isso. Tem muita crítica aqui para ti também. Sim, Pedro. imagino. Pode ler. Mas quem for contra a presunção da inocência está lascado. Nessa. O problema é que vocês acham que o povo é trouxa. Não, que bobagem. Faz assim. Mas o Brasil tem que dar certo, vai dar certo, a gente quer que dê certo. A gente largou uma profissão para fazer outra profissão, com todas 16 anos de mandato aqui. Passei por várias situações, não vai ser essa situação que vai mudar. E nem a pressão que vai fazer mudar. Eu vou fazer dar certo, porque tem que dar certo. Se não der certo, a gente foge para ali. E parabéns por ter vindo aqui, viu, Pedro? Pior é quem... Não, mas tem que... Eu fiz o roteiro... Pior é quem esconde o... eu fiz o roteiro normal. Foi lá o Idêncio aqui, votou a favor do Monte Posto. Veio aqui defender o voto dele. Mudou do dia para a noite. É um direito dele, veio defender. Pois é. Eu sou contra agora, é um direito dele. A comandante Nádia é a mesma coisa. Dá para falar de uma lei que a Câmara aprovou semana passada, que é do inventário? Pode falar. Do inventário, né? Que fiquei... há uns dias atrás, aqui no programa... que não pode falar aqui? Não, o programa é um programa sem censura. Mas explica pro povo que é inventário, que o povo também não acha sabe. que é quando morre alguém, né? Não é isso. O inventário é um instrumento de proteção do patrimônio cultural, que está lá junto com o tombamento. As pessoas conhecem muito o tombamento. Tem o inventário que está ao lado do tombamento, também previsto na Constituição, e por isso que eu acho que é importante esclarecer, porque foi dito aqui nessa bancada que o inventário era requisito para o tombamento. Não é. São instrumentos de proteção diferentes. Isso pode ter criado alguma dúvida, induz a comunidade, me parece, a pensar de uma maneira distinta. E por que eu falo isso? Porque a Câmara aprovou semana passada uma lei municipal que trata do inventário. O pretexto era o bairro Petrópolis, mas é para Porto Alegre todo. Então eu trouxe aqui uma relação dos imóveis, alguns imóveis inventariados em Porto Alegre que vão sofrer os efeitos dessa lei. A hidráulica do Moinhos de Vento, o conjunto de palacetes da Avenida Independência, a Igreja Nossa Senhora do Carmo na Lima e Silva, todo o conjunto de Casaril da João Alfredo, a Santa Casa, o edifício Tatu Meleiro, o Palacete Chaves, o prédio da URGS, o Observatório Astronômico Castelinho, o Clube do Comércio, o Colégio Militar, Paulo Sérgio, já pensou? O Colégio Militar. Tem que tombar mesmo. Não, mas não é tombar. Essa é a diferença. Acho que tem que tombar. Mas não foi o caso do tombamento. Então, essa é a questão. A lei como foi aprovada... Tombamento. Não tem nada a ver. Nada. Isso que é fundamental. Isso que é fundamental. O inventário... Por isso que eu conversei contigo e quis vir aqui. O inventário é um instrumento de proteção. O tombamento é outro. Os requisitos são diferentes. O inventário garante os mesmos direitos do tombamento sem ser tão restritivo no direito à propriedade.
Né? Claro que como qualquer imóvel protegido pelo patrimônio cultural, porque ele tem um valor cultural agregado, ele faz parte um pouco da história do povo, né? Ele tem que ter alguma regra para que se possa alterar. Né? Para não pintar, como foi feito lá em Uruguaiana, que pintaram a Câmara de Vereadores de um azul, que o órgão do patrimônio cultural do município mandou trocar a cor, porque desvirtuou completamente o prédio, a cor chamava mais atenção que o prédio. Então são essas questões. Pode haver excesso... Imagina destruir o colégio militar de Porto Alegre. Mas aí é que está... Pode acontecer pela lei. Sabe por que pode acontecer? Porque qualquer imóvel inventariado agora em Porto Alegre pode pedir a revisão. Aí como é que funciona pela lei aprovada? É de curso de prazo. Se em tantos dias o município não disser que tem que proteger, deixa de ser protegido. E qual é o problema disso? Primeiro, quem fazia isso era uma secretaria. Quem entrou com essa... O projeto de lei? Não sei. É do Poder Executivo. Foi do Executivo isso? Mas aí veja a gravidade disso. Aí o que acontece? Está dito lá, não, mas tem uma equipe que vai ter que avaliar isso. Essa equipe era composta por 14 técnicos, a EPAC. Hoje são 3. Antes a EPAC só avaliava isso. O Sebastião conhece bem, porque a gente trocava muito ofício em função da EPAC, né? Que é a Equipe de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. Hoje, essa equipe faz a fiscalização de todos os imóveis protegidos de Porto Alegre. E os 14 viraram 3. Então não vão dar conta. E qual vai ser o resultado disso? Nós teremos muitos prédios com valor histórico, que fazem parte da vida, da paisagem, que amanhã ou depois podem deixar de ser protegidos. Isso é muito sério. Né? E eu acho que é isso que a comunidade tem que pensar. E talvez aí o prefeito tenha que avaliar a possibilidade de vetar. Porque se o município não tem capacidade, por todas as razões que a gente conhece, e se ouve falar aqui... Mas se é do município, não tem como... se é do executivo, como é que ele vai vetar o... Não sei, ele pode. Passou pela Câmara, volta para ele pode vetar, porque tem 20 e poucas emendas. Mas é o problema dele mesmo. Mas o problema é dele. E o problema vai ser mais grave dele, porque o município não tem estrutura de fiscalização. Essa foi do Idenir Sequinha. Então vejam, assim, as situações mais básicas do município não se consegue que a fiscalização atue. Imagine situações complexas com muitos interesses envolvidos. Né? Eu gostaria que o nosso telespectador refletisse um pouco sobre isso, né? Porque esse é um assunto que vai impactar diretamente a vida de boa parte da sociedade. Enquanto tu pensa assim, mas é uma casa lá no bairro Petrópolis que o proprietário quer vender para uma construtora e não consegue. É um caso. Mas se o colégio militar quiser trocar por área construída com uma construtora, vai poder. Né? Se o prédio da Tumeleiro quiser fazer um grande arranha-céu ali, vai poder. E aí como é que vai ficar? Né? Então o medo que eu tenho é que a gente jogue fora a água da banheira e jogue a criança junto. Paulo Sérgio, telespectador, isso é uma matéria complexa e de difícil compreensão do cidadão. Acho que uma cidade precisa ter proteção. A lei, dois erros não fazem um acerto. A lei de 2008, que era da minha colega Sofia Cavedon, não era uma lei boa. Tanto que foi declarada inconstitucional. Ela foi constitucional e depois revogada. Isso. Agora, eu penso que tu não pode lotar um plenário da Câmara para votar a favor ou contra a proteção. Isso é uma questão muito técnica. Eu acho que você tem que restringir e proteger, viu, Alexandre? Tu não tem como proteger 5 mil imóveis e tu não tem como dar índice construtivo nisso. Agora, tu não pode abrir a porteira desse jeito. Não tem como fazer isso. Então, eu espero o bom senso da cidade, porque tu não pode amarrar a cidade, não. Mas tu também não pode abrir a porteira da cidade. Sim, mas o município não pode trazer para si a responsabilidade de rever todos esses processos se ele não tem condições de atender. Isso é o que eu quero dizer o seguinte. A EPAC é um órgão que tem realmente muito poucos funcionários e eu espero que o prefeito Marquesano use o bom senso e dizer assim, bom, vetar o que tem que ser vetado e quem sabe criar um grupo de trabalhos envolvendo todo mundo. Contratar técnicos, agora vai ter dinheiro, né? Vai ter aumento do IPTU. Porque depois da água derramada, do leite derramado, não tem mais o que voltar atrás. Não? Mas é para contratar gente, aumento do IPTU ou para investimento? Não sei, mas eu estou dizendo assim que o argumento da falta de recurso para contratar servidores novos agora já se esvazia, porque vai ter um aumento de receita, um incremento na receita substancial com o aumento da arrecadação por conta do IPTU. Então tá aí, há uma necessidade do município investir em fiscalização. Vou contar um exemplinho bem claro, bem rápido para vocês do que tem acontecido hoje, assim, para ver um pouco do dilema do Ministério Público. Isso aí é mais ou menos que pegar e trocar a área da redenção por outra área. Mais ou menos. E permitir construir. Não, pensa assim numa coisa que é a cara do Colégio Militar. Sim. Basta que o general Mioto lá resolva, agora eu vou pedir para... Ele não vai fazer isso. Mas alguém pode, alguém pode. Né? O Instituto Cultural de Porto Alegre pode, uma ONG pode fazer o pedido, alguém que não gosta do Exército pode fazer o pedido. Eu quero que levante o inventário, a proteção do prédio do Colégio Militar.
8 dias, Paulo Sérgio. 8 dias é o prazo que está na lei. Se em 8 dias a prefeitura não disser que vai avaliar aquilo ali, o colégio militar deixa de ser inventariado. Deixa de ser inventariado e o exército pode botar abaixo o prédio. Tá? Então, assim, tem muitas situações que Porto Alegre vive e que aí o cidadão acaba pagando o pato. Né? Sebastião lembra do famoso decreto da poluição sonora, 81-85, né? Houve toda uma discussão nesse remanejamento do governo aí de quem vai cuidar da poluição sonora. Então, porque é uma coisa que incomoda, né? E incomoda quem não dorme e incomoda quem tem que fiscalizar, porque tem que tomar decisões complicadas muitas vezes. Aí, qual é o resultado hoje? Isso só é tratado em alvará pela SMDE, sucessora da SMIC. Não existe mais licenciamento ambiental para casa de diversão noturna. Então, o que acontece? Quem fiscaliza? Se alguém reclamar de um bar com música ao vivo que tu não consegue dormir, tu não tem para quem reclamar, porque ficou uma situação de anomia. É um espaço do município que não é de ninguém, virou do poluidor. Tá cheio disso em Porto Alegre. O telespectador tem que entender isso. Que prefeito Sebastião Melo. O senhor vai ter problemas, né, prefeito? Já começamos a campanha aí. Prefeito. Não, problemas ele já tem. Não, a cidade é um espaço vivo, né? Eu penso que nós ficamos 4 anos, Alexandre, aliás, 2 anos na Câmara, depois 4 na vice-prefeitura, e nós construímos o Código de Convivência do município, que está lá arquivado na prefeitura, na Câmara, que eu acho que é uma bela constituinte municipal para poder regrar essas questões, que foi fruto de dezenas de diálogos. Não vai resolver tudo. Mas ali nós falamos das mediações, nós falamos da relação de vizinhança, nós unificamos as legislações, todas essas ações, todas estão ali. Desde do despacho, da questão africana, da questão dos parques. Agora, a vida em cidade é complexa, mas ela tem solução. Começa dentro de casa, não? O saldo está completamente certo. Os requisitos para o tombamento evitam que os imóveis sejam vendidos. Já no inventário, em havendo proposta da área edificada, não haverá impedimento. Prédio histórico deve ser tombado e não inventariado. Abraços, Alex Custódio, de Porto Alegre. O Alex Custódio trabalha na proteção cultural. Conhece bem. Ele é parente do Custódio, não? Não sei. Não, o Alex Custódio é juiz, é desembargador. Amigo do Mourão. Então, Paulo, pergunta para o doutor Pedro por que ele votou contra o nosso grande Moro. Paulo, pergunta para o deputado Pedro por que hoje, segunda-feira, ele não está trabalhando lá em Brasília. Agora começaram. O pessoal Agora pegaram o teu pé, Pedro. Não é terça-feira que eu vou por lá. Não, todo mundo vai ter. Hoje trabalhei no meu escritório o dia inteiro aqui. Eu tenho em Porto Alegre na Praça Matriz, quem precisar, as ordens. Despachei a tarde inteira. Aquele prédio ao lado do partido ali? Pois é, aquele prédio do partido é um prédio que é inventariado também e que entra na mesma situação. Não pode, é prédio histórico, né? Mas entra na mesma situação de inventário. Então, segundas-feiras, para quem não sabe, eu trabalho em Porto Alegre, aqui no meu escritório aqui de Porto Alegre. O deputado Pedro Westphalen não votou contra o trabalho da Lava Jato. Aliás, conhecendo o deputado, ele é sim totalmente favorável a que prossiga a batalha contra a corrupção. Claro, se até o presidente Bolsonaro chamou a atenção de que o Brasil tem pautas muito mais importantes para os nossos parlamentares se empenharem, como reforma tributária, reforma da Previdência, um novo pacto federativo, este sim melhora a vida do município, entre tantos. E por aí vai. É isso aí. Tá certo, é isso. Mas é isso aí. Ô Paulo, no discurso do Lula de 2002, ele começa dizendo, com apoio unânime do Congresso, vou realizar as reformas que o país exige. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária. Esse é o discurso que ele fez em 2002. Quer dizer que essas questões se arrastam, não é? Se arrastam. Tem que cuidar com as ilusões. Boa noite. Pergunta pelo Westphalen se ele está com o governo. E quem é que está contra? É sempre assim, vota contra, mas está com o governo. O Giovanni de Pelotas. Não se trata disso. Estou completamente com o governo. Continua o COAF, continua no governo. Não votei contra o governo. Continua como era na Lava Jato. E esse projeto era para reestruturar o governo e foi aprovado exatamente como tinha que ser. Como ele queria e vai governar. Nós não só estamos, como vamos ajudar o governo se o governo quiser. Ele tem que deixar nos ajudar. A gente quer ajudar. Às vezes existem dificuldades que não nos deixam ajudar. Quer ajudar. As grandes dificuldades hoje da articulação do governo se dá exatamente em cima daquele dos outsiders. Os outsiders chegaram com um topete de moralidade na Câmara dos Deputados, dizendo que nós somos o novo
e, portanto, não negocio. Como política é a arte da negociação, isso não significa corrupção. Você tem que fazer negociações. Tem que fazer, tem que fazer isso aí, então, exatamente. aí chega No varejo, não no atacado, e esses jovens aí, essa gente aí que surgiu da sei da onde, Joyce não sei o quê. Alexandre Frota. Que era como é que é, influenciadora. Essas coisas... Blogueira. Hoje chamam o seguinte, esses dias eu vi assim, fulana de tal, palestrante, ela é blogueira, maquiadora e influenciadora. É a pós-modernidade. Que maravilha! Essa é a verdadeira pós-modernidade. São essa gente toda, quer dizer, no fundo, essa coisa de coaching. Coaching é um modo de fazer uma justificativa moral da desigualdade. Ou seja, você é pobre não porque você tem outros problemas na sociedade, é porque você é um incompetente. Esse tipo de Paula discurso. aqui, ó, meu deputado Pedro, entendi desde o início seu posicionamento. Afinal, os dois ministérios que disputam o COAF são do mesmo governo. A Paula está dizendo. Paulo, eu posso tratar de um tema local aqui? Trata agora no ponto final, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então vamos ao ponto final com Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Mas ele é muito sensível. Como é que já está no ar? Muito bem. Começa por ele mesmo? Sua filha ficou sensibilizada lá na Europa? Não vou, isso não começa. Não, mas é verdade. Eu fiquei também, mas é verdade. Mas é verdade. Luiz Coronel, seu ponto final. Meu ponto final, eu estava vendo que o Canadá tem 37 milhões de habitantes e tem 18 prêmios Nobel. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, não tem nenhum. Então eu acho que o Brasil tinha que espalhar bilhões de espelhos para que o brasileiro visse a sua verdadeira face. Que multidão de equívocos ao longo da história. Que convocação urgente para encarar e resolver esses problemas. Erramos e erramos demais, erramos através dos séculos, erramos através das décadas, erramos através dos dias. Uma sucessão de erros marca a história do Brasil. Nós erramos demais. O Pedro Agostinho, lá de Não Me Toque, dizendo aqui, meu Deus, o Pedro ainda justifica. Não precisa justificar, Pedro. Fique tranquilo. Seu ponto final. Eu quero... Nosso promotor, Alexandre Salles. Destacar um evento que foi promovido ontem pela colega Sinara Dutra Braga, que trabalha na Promotoria da Infância, que foi a Corrida pela Adoção aqui em Porto Alegre. Existe uma grande demanda por adoção, mas em geral as pessoas sem não querem desfile, adotar. né? Sem desfile. Sem As desfile. pessoas não querem adotar quem tem mais de 6 anos de idade. Crianças com mais de 6 anos de idade. Qual é o problema de fazer um desfile? Eu falo em nome próprio, porque se eu distraísse, estava eu desfilando lá quando era criança. Então eu quero destacar essa Tanta ação coisa que pra houve se preocupar. ontem, porque essa corrida ela buscou basicamente chamar a atenção da sociedade para um problema que está aí, que é essa quantidade grande de crianças que estão em abrigos e o tempo está passando e elas não estão conseguindo nenhum lar para ficar. Então, parabéns para a Sinara e até a sugestão, Paulo. Ela é um bom nome para vir numa das quartas-feiras aqui. Perfeito. Porque ela O senhor é nosso bastante procurador. Pode deixar, vou providenciar. E mandar um abraço para o Eduardo Veiga, que está pedindo aqui que mande um abraço para ele, que ele está assistindo o programa. Não, e agradecer as maçãs lá de vacaria. Eu trouxe umas maçãs aí para o Paulo Sérgio, do pessoal Raul lá Randon. que foi trazido pela Associação dos Plantadores de Maçã de Vacaria. Antes que o 24D acabe com as maçãs, eles mandaram a caixa de maçã. Por quê? Não sabe? Claro, o 24D vai acabar com as maçãs. Dizem isso. Outro programa, Alexandre. O deputado Sebastião Melo, seu ponto final. É que tem uma discussão grande. Paulo Sérgio, o senhor governador tem uma difícil decisão a tomar sobre o Cais Mauá. Nós produzimos a semana passada uma audiência pública que foi 5 horas de uma mesa. O Cais Mauá está tombado? Está listado? Sim, O Cais Mauá é tombado. Tombado. Os armazéns são tombados. É uma licitação que aconteceu há 9 anos atrás. Essa obra não ficou de pé até agora. E eu espero que o governador tome a melhor decisão, e acho que a melhor decisão é fazer com que comece para ontem a nossa revitalização dos armazéns. Sabe por quê? Porque hoje já não tem mais portas, as fiações já não existem mais, as goteiras estão acontecendo, daqui a um pouco não tem mais o que recuperar. Não tem o que proteger. Não tem o que proteger. Então eu sei que ele tem que estar baseado na questão jurídica, da legalidade, da moralidade, né, da publicidade. Mas tem eficiência também. Mas tem a eficiência que ele tem que talvez encontrar um caminho jurídico, Paulo,
que ele possa preservar, né? Porque se levou lá por parte do empreendedor muito tempo para eles pedirem fazer o IARIMA. Tu lembra disso? Lembro. 3 anos. A prefeitura levou um tempo a mais para poder conceder as licenças. Essas licenças existem hoje, elas estão lá prontas para poder ser aplicadas. Então eu espero que o governador possa tomar uma decisão que ele garanta, seja com esse consórcio ou com outro, né? Que comece efetivamente a devolver, porque aquele 1 quilômetro da orla já mostrou que a autoestima da cidade, meu caro coronel, brotou rapidamente com aquela revitalização que começou ali no gasômetro, na usina, e foi até as cuias. Então, os 2 quilômetros do Cais do Porto e depois o trecho 3, que vai até o Internacional, vai dar uma outra a Porto Alegre, né? Não falando dos outros tantos quilômetros que ainda precisam ser Colares agiu bem nessa área, né? Ele foi o que deu o pontapé na beira-rio ali. É claro que tinha um equívoco no início que era botar posto de gasolina, isso foi extirpado, e aí ficou a orla sem posto de gasolina. Mas aí botaram o memorial do Luiz Carlos Prestes, espetacular. Não tem nada, nem a botina do Luiz Carlos Prestes para botar. Jango não tem memorial aqui, o Brizola não tem memorial aqui, o João Neves da Fontoura não tem memorial aqui. Não tem nenhum dos grandes vultos. Agora o Luiz Carlos Prestes tem memorial. E ninguém pensou em proibir o uso do nome também, né? Como é que é? O uso do nome, ninguém pensou em proibir. Avenida da Legalidade teve todo aquele problema por causa do nome, porque não se podia usar o nome do general. Marechal Castelo O Prestes pode usar. Então. Boa noite, Paulo. Pergunte, por gentileza, a este advogado aí do seu lado esquerdo, viu? Como é que ele se trata, né? Já que ele é forte opositor ao governo atual, se não seria melhor ele usar termos em espanhol dos países maravilhosos que ele defende, da sua América Latina, como sua língua corrente, do que usar inglês como ele usa sempre? Grato, Rogério do Partenon. Se eu concordasse com o Rogério, seriam 2 pessoas dizendo porcaria. Portanto, ele pode fazer o seu discurso solo. Então, por isso. Então, eis a minha resposta. Facinha. Pegou fone. Olha o Rogério Venter pega na saída, hein? Tá. Então, por que eu vou concordar? 2, uma dizendo porcaria já é um problema, 2 seria um horror. Eu quero mandar um abraço. Foi boa essa, eu reconheço que foi boa. Modéstia às favas. Congratulo-me comigo mesmo. Exatamente. Eu quero mandar um abraço pro Luiz Pereira Lima, porque ele é um médico de primeira linha. Além de meu amigo, ele faz diagnóstico, ele acertou um diagnóstico meu. Eu estava me liquidando com quase uma pneumonia bacteriana e ele sacou no momento por tudo e me conduziu de volta depois de febres e febres. Um episódio muito interessante que mostra o valor do diagnóstico. Minha solidariedade ao deputado Westphalen, total em face de tudo isso, e meu repúdio ao uso das neocavernas, das redes sociais para ofender pessoas e biografias. E vou discordar lianamente com o meu querido Luiz Coronel. Nem sempre o que está, o fato, ele traz uma verdade. Sim, Canadá tem 20, 19... 18. Nobel. Só tem 37 milhões, ok. Não teve escravidão, é outra discussão. Ele não teve a carga histórica de 300 anos de escravidão. Sim, mas o desenvolvimento periférico do Brasil, a carga periférica do Brasil, de 500 anos de periferia, é muita carga para você exigir uma comparação, por exemplo, com o próprio Estados Unidos, com toda a potência que sempre foi. Não dá para comparar. Estávamos muito parelhos nos anos 30. Atenção agora o ponto final do... Estávamos parelhos nos anos 30. Falem, nosso deputado federal. A mensagem do Adelar Freitas. Paulo, não interessa se o COAF está no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia. A atribuição dos auditores mudou? Ela não é a mesma? Então, qual é a discussão? Ele está dizendo assim de maneira muito simples. Não importa a cor do gato, tem que comer o rato. É claro. É isso aí. O meu ponto final é de dizer que meu compromisso é de fazer o Brasil dar certo. Eu estou em Brasília para isso aí. Na luta contra a corrupção, na luta para as reformas tributária, previdenciária, aos meus eleitores se tranquilizem. Eu vou continuar fazendo o que fiz a minha vida inteira, não fugindo de desafios e nem das minhas convicções. Meu voto tecnicamente foi correto, não foi errado. Votei com convicção. Agora, politicamente, deu todo esse rebuliço.
O próprio presidente da República relevou isso no segundo plano. Vamos nos concentrar, não vamos nos dividir nesse momento, porque as reformas precisam e têm urgência em serem feitas. E é esse compromisso que eu tenho com a verdade, contra a corrupção, pelas reformas tributárias, pelas reformas previdenciárias, que são essenciais e emergenciais no Brasil. Esse é o ponto, e é isso que nós vamos fazer. Paulo diz para o Lênio que quando ele perde a razão, ele fica da cor do PT. Rosângela Moura do Jardim Botânico. Mas, Rosângela, se eu concordar com você, serão duas pessoas dizendo besteira. Senhor Lênio, vou lhe enviar um sanduíche de mortadela. Acho que o senhor gosta muito. Se eu concordar com você, serão dois idiotas. Grava um vídeo, Lênio, grava um vídeo. Exatamente. Se eu concordar com ele, serão dois idiotas. Por que ter dois idiotas? Basta ele. Quer dizer que come mortadela é idiota? Tá? Quem come mortadela é idiota? Para quê? Não vou concordar com você, senão... Olha aqui, ó. Falei, ó, a tua continência vai para quem hoje? Já engolou um pouco, né? Ele para ti, né? Meu, continência vai para passeata, porque mostrou que o povo não pendurou o chapéu no cabide, mostrou que o povo não pendurou a chuteira, mostrou que A sua continência vai para quem, doutor Alexandre Salles? Na mesma linha do coronel, vai para o povo brasileiro, que ordeiramente foi para as ruas. Vai para a Sinara, para essa grande causa que ela está liderando. Oh, bela continência, hein? Parabéns. A sua continência vai para quem? Ninguém. Porque senão seriam dois idiotas. A sua continência vai para quem, doutor Pedro Westphalen? Não. Deixa ele dar continência, tu não deu a tua agora. Retorno. A continência do Acho que deputado Pedro Westphalen. as passeatas A não sua merecem continência. Vai para o povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, foram movimentos grandes, organizados, diferentemente de como começaram esse movimento, foram focados nas reformas previdenciárias, foram respeitosos e mostraram realmente que o povo quer mudanças e vai fazer mudanças. É para o povo. A minha continência vai para o seu primo, Sérgio Etgói. Esse é que craque. deu um laço no Lênin Streck dos nossos debates aí, no grupo, no Pampa Debates. Mas Foi uma coisa os impressionante. dois são muito bons. Não, são muito preparados. Não, foi um duelo, Barros. Os Mas no dois são- final restou Briga de cachorro grande. Não, no final restou o Lênio abatido no duelo. Ele ganhou, Lênio. Na minha modesta visão. Sim, Parabéns. Acreditar no Paulo Sérgio, eu vou te contar um negócio, né? O Paulo Sérgio... Toma aqui, ó. E aí o Tem um Lênio foi buscar lencinho reforço na ótimo casa aqui, do ó. vizinho. Milagroso aqui. Pra limpar os seus óculos. Espetacular. Vou te dar verde. Zombou da fidúcia do O senhor vai levar verde. Zombei da fidúcia dele. zombou. Exatamente, exatamente. Aqui, ó. O lenço ótico aqui da Center Ótica, ali na Carlos Gomes. Olha que Fica ali no Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes. O Paulo Sérgio vê um general, fica molhado. Como é que eu vou discutir com ele? Eu fico igual a tipo do meu desembargador. Um ministro supremo, supremo tipo Gilmar Mendes. Assim, Claro, exatamente. Aí tu Mas tu vai. nunca fosse chamado para ser mestre de cerimônia em festas no Exército. Hein? Tu nunca fosse mestre de cerimônia em festas no Exército. Não fui. Não, mas tem gente que foi no Supremo lá. Claro, com muita É honra. orgásmico. Ele é com muita honra. Tem 11 Supremos e um Com muito- Judiciário. Aniversariou sábado, Maria, muita honra. ministra Maria Helena Malman, desembargador Antônio Janir Dallagnol Júnior, a juíza Ana Ilka Harter Safeld, a Toninha Krob, também de aniversário, Carlos Todeschini e o Odir Tonolier. O Eládio Dios Vieira da Cunha, lá de Cachoeiro, do nosso Jornal do Povo. A Ana Cristina Samartim Ribeiro, Fernando Becker, um beijo aí pro Fernando Becker. Cara, E a nossa Milka também, né? A desembargadora Beatriz Renck, o desembargador Luiz Carlos Ávila de Carvalho Leite, deputado Lucas Redecker, Emílio Von Tobel, todos aniversariantes do domingo agora. A Nádia Guerrar, conhece a Nádia Guerrar? Comandante. Conhecido por comandante Nádia, Comandante. tenente-coronel da Brigada. Maristela Genro Gessinger, esposa de Rui Armando Gessinger. José Américo da Silva, o Geraldo Fonseca, a Maria Pia Sperbi, entre tantos. E hoje, o teu amigo Miro Teixeira. Viu? É teu amigo, não? Miro Teixeira, né? Miro Teixeira, Isaura Virgínia Bonato, o Jorge Ossanay Júnior, filho do nosso glorioso Jorge Ossanay, médico. O Rui Polidoro Pinto, grande abraço a ele, o Raul Cássio, são tantos aniversariantes aqui. O Ângelo Afonso está de aniversário também. Um beijo a ele aí também. Parabéns, nosso colega aqui da Rádio Grinal. Ele é da IVE, não? O Ângelo Afonso?
Não, IVE é só o cara que é colorado e não assume e se apresenta como isento. Segundo, Como o Salso, por exemplo. Eu nunca disse que eu sou isento. segundo ele, a imprensa vermelha isenta. Obrigado. Sim, mas aí tinha que ser mais isento com o Grêmio. Luiz olha aí como Luiz é. Coronel, por a próxima vez tu cuida, vê se não tá no ar o programa. Eu cheguei atordoado porque eu fazia tanto tempo que não peguei rei de rua, tipo. Eu vi tá nos meios. Obrigado, Lênin Streck, obrigado, deputado Pedro Westphalen. A verdade não os Fique agora com o nosso Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, a Vera Armando. E do interior, os nossos colegas lá com as notícias da sua região. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.